Boa noite, pessoal. Uma grande alegria, uma grande satisfação para nós do Caminho receber vocês para a primeira turma de formação para leitores do ano 2025. Sejam todos bem-vindos. Convido aqueles que puderem ficar em pé para a nossa oração inicial, cantando. Ó Deus, organizando o líquido elemento, as águas dividistes, firmando o firmamento. As nuvens fazem sombra, os rios dão frescor, assim tempera a água, dos astros o calor. Em nós vertei a graça, a água benfazeja, do fogo das paixões, constante nos proteja. Que a fé encontre a luz e espalhe o seu clarão, que nada impeça a alma no impulso da ascensão. Ao Pai, ao Filho, glória, ao Espírito também. Louvor, honra e vitória, agora e sempre. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Podemos sentar. Eu quero receber o professor Daniel. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Uma turma nova, bem grande, né? Estamos aí com 50 pessoas, talvez vá entrando mais algumas pelo meio do caminho aí, mas a turma é sua e eu vou dar uma saidinha, mas daqui a pouquinho eu já volto, coisa de uns 10 minutinhos já estou de volta, tá bom? À vontade. Muito obrigado, Ju, muito obrigado a todo mundo que está aí. Só uma perguntinha antes da gente começar. Vocês estão escutando algum ruído de fundo, que é do meu ventilador, porque está muito quente aqui, ou está tranquilo o áudio? Está tranquilo, né? Tá. Se durante a aula, por acaso, atrapalhar, vocês me avisam, tá bom? Então, sejam bem-vindas, bem-vindos a essa nossa primeira aula. Eu sou o professor Daniel. A minha formação é na área da filosofia, sou de Belo Horizonte. Minha graduação, mestrado e doutorado aqui na UFMG. Trabalho temas ligados à teologia litúrgica, ligados à revelação da palavra de Deus. Aqui no Caminho, eu trabalho especificamente com os temas da Dei Verbum, da revelação divina, da palavra de Deus, da natureza da palavra de Deus. Então, vai ser aí uma caminhada nesse caminho, nessa direção da revelação divina. Então, aproveitem bastante.
gosto de fazer alguns combinados com vocês no início, né? Primeiro, não precisa ter vergonha ou esperar eu terminar de falar para vocês perguntarem, tá bom? Então, vocês podem perguntar durante a minha fala, podem levantar a mão, podem fazer considerações, porque às vezes algum conceito que eu falo durante a minha apresentação pode ser que fique ali em aberto e dificulte a compreensão um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, fiquem tranquilos, podem me interromper, pode falar, professor, não entendi essa parte, professor, posso voltar aqui? Volta, explica isso aqui. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Segundo, o material que eu vou apresentar para vocês, vocês não precisam copiar, porque vocês vão receber esse material. Então, prestem atenção no que eu estou dizendo, nos exemplos, nas conexões que eu vou trazer, que elas são mais importantes que a parte escrita, porque a parte escrita vocês vão ter como material do curso, tá? Então, isso também é importante, não precisa tirar foto, não precisa de fazer nada disso, porque também vai ter aí esse conteúdo para vocês. E o terceiro fiquem à vontade para também discordar, também trazer as contribuições de vocês, principalmente nas partilhas. Por quê? Porque aqui é um espaço de estudo. Então, isso é diferente. A gente não está num espaço de pastoral das nossas comunidades, a gente não está num espaço de ensino da doutrina, onde o magistério está aqui na figura de um padre, de um bispo, ensinando, é um espaço de estudo. Então, é no espaço de estudo que a gente vai tirar dúvidas que, às vezes, a gente não consegue em outros momentos, tá? Então, pensem nesse espaço como um espaço seguro de discussão e de estudo. Isso é importante para que a aula flua bem, tá bom? Combinados? Eu vou começar a minha apresentação. Vou falar alguns uai aí no meio, trem, essas coisas, que sei até do meu sotaque, então os meus amigos mineiros aí já estão mais acostumados, mas os que não são também de Minas Gerais vão ter oportunidade de escutar um pouquinho aí da nossa maneira de falar o português, né? Bom, eu coloquei para compartilhar, já vai começar a aparecer para vocês daqui a pouquinho. Nossa primeira caminhada, nosso primeiro passo, né? A primeira coisa que nós vamos discutir aqui é sobre a revelação divina. Como que Deus se revela para cada um de nós? E aí, dentro de um curso de formação para leitores, isso está ligado diretamente à comunicação. Se nós somos comunicadores da palavra de Deus, é necessário que nós saibamos como que Deus se comunica. E aí, especificamente, na nossa aula de hoje, essa comunicação divina, essa comunicação de Deus, ela é uma autocomunicação. Então, o conceito importante aqui é Deus comunica a si mesmo. E ele vai fazer essa comunicação a partir do conceito de revelação. Bom, então, essa é a nossa, é o caminho proposto nessa aula de hoje. Continuando na formação, nos próximos meses, nas próximas etapas, a gente vai aprofundar alguns aspectos dessa revelação. E aí, na aula de hoje, 2 documentos são importantes para a gente entender. O primeiro documento é a Dei Verbo, e o segundo documento é o Catecismo da Igreja Católica. Bom, nós vamos ter como base para a nossa reflexão de hoje esses dois documentos da Igreja. Bom. Isso é mais rápido. Então, a gente vai começar, eu que vou mutar agora o Anderson e a Ju aqui, que eles estão, vou desativar o som deles. Pronto. Eles que estavam interrompendo a gente agora, né? Bom, nossa aula começa com o mistério celebrado. O que significa isso? Toda aula e toda celebração da igreja e toda reflexão teológica, ela está ligada a um aspecto do mistério pascal de Cristo. Quando eu falo mistério pascal de Cristo, o que vem à mente de vocês? Podem colocar no chat, se alguém quiser falar e pode levantar a mão. Quando fala mistério pascal de Cristo, o que vem à mente de vocês? O que eu estou falando quando eu falo mistério pascal de Cristo? Alguém tem alguma sugestão? Alguém já ouviu falar dessa expressão especificamente, mistério pascal de Cristo? Já estudou sobre isso? Alguém? Não? Vamos lá, gente. Eu sei que vocês ainda estão morte e ressurreição, que colocou aqui, Josimere.
Vida, morte, ressurreição e parousia, ok. Magali. Ilza, vida, morte, ressurreição, ok. Paixão, morte e ressurreição, a Cristina. Vocês estão no caminho certo, tá, gente? Uma nova aliança, Dionísio, Jesus Cristo é o centro da plenitude. Já estou começando a especificar mais, né? Mas mistério pascal, gente, tem a ver com vida, morte e ressurreição. É isso que é o mistério pascal, né? E aí, a vinda do Senhor no fim dos tempos, que seria a parousia, também pode estar ligada ao mistério pascal de Cristo, mas alguns outros aspectos, como a anunciação, a gestação, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição, a subida aos céus e o envio do Espírito. Esse seria o núcleo do mistério pascal. O que isso significa? Tudo aquilo que é a passagem de Cristo no meio de nós. Esse é o mistério pascal. E aí, cada celebração da igreja, ela vai evidenciar um aspecto desse mistério pascal. Estou repetindo isso para quem já foi meu aluno aqui. Por quê? Porque cada aula que a gente tem, a gente também vai evidenciar um aspecto desse mistério pascal. Por exemplo, domingo passado, sem ser esse agora, o anterior, a gente celebrou um aspecto do mistério pascal, que foi o batismo do Senhor. Esse é um aspecto. Não é só aquilo, o mistério de Cristo, mas é um ponto do mistério pascal. Por que Cristo se batiza? Por que o batismo tem elementos do Espírito? O que esse batismo tem relação conosco? Então, esse é um aspecto do mistério pascal. E dentro de um aspecto, a gente encontra todo o mistério pascal. Ali tem o Espírito que está presente no nascimento, ali tem o ser humano renovado que tem a ver com a ressurreição. Então, num aspecto, tem todo o mistério pascal, mas não dá para celebrar tudo toda hora. Então, a gente vai ter na liturgia, nos estudos, na teologia, mistério pascal sendo evidenciado. A Silvia pergunta, né? A Eucaristia também se enquadra nesse mistério pascal? A celebração eucarística é a celebração do mistério pascal, tá? É uma das celebrações do mistério pascal. A instituição da Eucaristia, lá no que seria a Quinta-feira Santa, é uma parte do mistério pascal, mas a nossa celebração eucarística é a celebração do mistério pascal de Cristo. Domingo após domingo, nós renovamos essa celebração do mistério pascal, tá? Então, ele tem os dois aspectos. Há um aspecto da instituição da Eucaristia, que é um elemento do mistério pascal, se a gente fosse fazer uma narrativa cronológica, mas a celebração eucarística dominical que a comunidade celebra, ela é a celebração desse mistério pascal, porque lá a gente vai rever e reviver todos esses momentos com Cristo, tá? E aí, qual é o mistério pascal que nós vamos estudar hoje? Onde que está o foco? O nosso olhar vai para onde? Nosso olhar vai para o seguinte aspecto. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho esplendor de sua glória e imagem da sua substância, tudo a sustenta com a sua palavra poderosa. Então, olha que interessante esse aspecto que eu quero trazer para vocês. Jesus, lembrando que a gente está aqui falando de um estudo avançado da revelação divina, tá, gente? É uma formação contínua, então eu estou pressupondo que vocês já estudaram, sabem alguns pressupostos da palavra de Deus, por isso que me interrompam se tiver muito complexo. Quando eu trago essa tradução do Lecionário de Portugal, que fala que Jesus é imagem da sua substância, ou seja, na filosofia aristotélica, por exemplo, a substância é aquilo que dá corpo a uma forma, a uma ideia. Então, se a gente tem uma ideia de Deus, se a gente tem um conceito de Deus, se a gente tem um Deus Pai que é plena razão, pleno Criador, é na criação, na substância que a gente vai vê-lo. E essa substância plena é Jesus. Tá? Então, eu vou trazer esses aspectos um pouquinho maior. Diga, Sueli. Por que Lecionário de Portugal? Qual é a diferença?
É porque a tradução é um pouquinho diferente. E aí, na nossa tradução do português brasileiro, não tem a palavra substância. Aí eu trouxe proposital porque eu queria usar essa palavra substância, tá? É só por isso. É igual a gente tem traduções diferentes da Bíblia, essa aqui é uma tradução do Lecionário de Portugal. E aí, a tradução do Lecionário do português Brasil, ele não traz substância. Eu acho que ele traz imagem da sua natureza, alguma coisa nesse sentido. Ele traduz um pouco na linguagem do nosso português. Porque a linguagem do português de Portugal está mais ligada a essa filosofia europeia da substância, forma, substância, essa coisa da transubstanciação, tá? Um outro tipo de teologia, tá? Aí por isso que eu trouxe essa opção. Tá bom? Isso, no Credo Niceno-Constantinopolitano ele fala, né? Criado, não gerado, consubstancial ao Pai. É essa a ideia de consubstancial ao Pai. É a mesma substância de Deus, mas é uma substância de Deus que se torna ser humano, que é a nossa substância. Ele é Deus e é humano, e ser Deus e ser humano é aquilo que é a natureza divina. É muito interessante que a gente tem que ter essa conexão. Jesus é a revelação plena da palavra de Deus, ele não falta nada em Jesus. Jesus é a plenitude da revelação de Deus, e aquilo que é Jesus plenamente é aquilo que é Deus plenamente. Deus se torna ser humano com toda a substância humana, e o ser humano, porque Cristo é humano, também é substância divina. É como se não depois de Jesus, não dá mais para separar aquela velha desculpa, a gente é humano. Né? Já ouviram essa desculpa, né? A gente não consegue fazer com que o evangelho se torne encarnado, a gente não consegue desenvolver a nossa vida de fé porque a gente é humano. Quando Jesus encarna como ser humano, ele nos mostra que a condição humana é tal qual a substância divina que ele possui. Tá? Isso aqui é importante. E aí, na hora que a gente for entender do corpo de Cristo na comunidade, a gente vai entender por que esse corpo de Cristo na comunidade é também um corpo substancialmente humano. A gente não pode negar a humanidade de Jesus, porque é na humanidade de Jesus que ele vai apontar aquilo que é divino. Tá bom? Isso, verdadeiro Deus e verdadeiro homem são as sentenças que a gente vai repetindo e repetindo e repetindo na nossa experiência de fé. Bom? Então, esse seria o aspecto. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. E aí, a primeira pergunta que a gente tem é, o que é revelar-se? Porque quando a gente fala que Deus se revelou, a gente às vezes esquece o que é revelar-se. Né? Eu busquei algumas definições, ou até um caminho etimológico do que pode significar revelar-se, e aí a primeira coisa é um ato ou efeito de se revelar. A gente já falou assim, tal pessoa revelou quem ela é, né? Quando, geralmente, em aspecto negativo, quando a gente acha que uma pessoa é legal e tal, assim, ela se revelou, ela mostrou quem ela é de verdade. Então, parece que é algo que está ali oculto e que, em certo momento, a gente passa a acessar. Isso é uma revelação. Né? A novela, revelações do próximo capítulo, vocês vão ver as revelações que vão acontecer nisso. Então, é algo que parece que está ali, meio que subentendido e que, em certo momento, é colocado diante dos nossos olhos, tá? Diga, Rogério. Acho que a palavra revelação aí, acho que vem de uma passagem bíblica acho que é a mulher de Samaritana, se eu não me engano, que ele se revelou para ela. Sim, ele se revela, inclusive tem várias passagens onde tem essa revelação, né? No monte, sim, ele revela a divindade quando está lá com os discípulos e a transfiguração de Jesus, ali é uma revelação. Para a Samaritana ele se revela, né? Então tem várias passagens, Rogério, isso mesmo. Ele se revela a vários momentos ali como filho de Deus. A gente vai ver como que isso se dá, de fato, pela tradição cristã, né? Depois tem uma coisa de divulgar um segredo, uma confidência, né? Para assim, nossa, vem aqui em casa que eu preciso te contar uma coisa. Isso é uma revelação. Hoje em dia tem o chá revelação, né? Já viram aí que tá nessa moda. O chá revelação é para mostrar se o bebê vai ser menino ou menina. E aí tem toda uma festa baseada na revelação.
E nós, cristãos e cristãs, também somos de uma tradição religiosa onde a gente espera a revelação de Deus. Né? A tradição judaica esperava que Deus se revelasse, que o Messias viesse, que era Deus no meio deles. Tá bom? Tem outro elemento de revelação, que é quando uma pessoa se destaca. Já viu quando fala assim, o jogador revelação de um time? Ah, essa aqui é a revelação da turma. Então tem a ver essa coisa também. Ah, essa aqui é uma pessoa especial, é aquela que se revelou, aquela que se destacou no meio dos outros. Bom, tem também aquela coisa de uma informação significativa, um fato que tem apelo popular, né? A grande revelação sobre o Papa Francisco. Parece que é uma coisa assim, um apelo, um grande segredo que se é revelado. Não é algo pequeno, é sempre algo que tem uma relevância, uma importância. Então, tudo isso está aqui nesse espelho. E esse espelho por quê? Porque a gente também vai se revelar. Nós também temos um contato conosco mesmo, que é esse contato de nos revelar quem somos. A gente vai se revelar para os nossos relacionamentos, a gente vai se revelar para os nossos inimigos, e a gente se revela também na nossa relação de fé. A partir da revelação divina, quem eu me revelo diante de Deus? Então, tudo isso vai estar dentro do contexto da autorrevelação. Tá? Então, esse seria um primeiro panorama. E aí, a gente tem prévias da revelação. É meio que antes de chegar no segredo, a gente vai pegando pistas. Já viram livro de suspense policial? Que você vai chegar, quem é o assassino? E aí, para chegar no assassino, vai ter nas pistas ali, ó. Ah, encontrou Sherlock Holmes, né? Esses Agatha Christie. Então, a gente esses autores e essas autoras que vão escrevendo textos que vão revelando aos poucos. Na nossa experiência de fé, também tivemos pré-revelação, porque a gente está entendendo que a revelação plena é Jesus. Mas antes de Jesus, há também conhecimento de quem é Deus. Então, por amor, aí no texto, né? Deus revelou-se e deu ao ser humano a sua própria natureza. Ele se deu ao ser humano. Dá, sim, uma resposta definitiva depois, quando o Cristo é enviado para o mundo. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, número 68. Então, ele dá prévias de si, prévias que são autênticas, mas depois ele dá uma resposta definitiva para quem ele é, a partir da revelação de Jesus. Então, a dignidade do ser humano exige que possa agir de acordo com uma opção livre e consciente. Ou seja, nós temos a liberdade de agir conforme a nossa consciência. Santo Agostinho já falava sobre isso, né? Seres humanos são livres para escolher. Se nós somos livres para escolher, nós temos diante de nós uma revelação e nós somos livres ou não para aderir a essa revelação como uma revelação nossa. Ou seja, essa revelação deve ser movida pela convicção pessoal e não por força de um impulso interno cego ou debaixo de uma mera coerção externa. Nós não podemos acreditar em Deus porque somos obrigados a acreditar em Deus. Nós não podemos acreditar em Deus porque tem uma devoção muito forte que me faz acreditar em Deus. Não pode nem ser uma força incontrolável interna, mas também não pode ser uma força incontrolável externa. Tem que ser uma adesão livre a esse tipo de revelação, que é a revelação divina. O ser humano, então, consegue essa dignidade de liberdade de escolha, quando, liberado de todo o cativeiro das paixões, caminhada para o seu fim pela escolha livre do bem, procura eficazmente os meios aptos com dirigente aplicação. O que isso significa, professor? Esse tanto de coisas complicadas aí. Quando a gente se livra de todas as forças que poderiam nos obrigar a acreditar na revelação, nós aderimos a ela de forma livre. Então, o que a igreja está dizendo é o seguinte: catequese, conversão, revelação,
Nada disso pode ser feito por forças de coação. Eu não posso ser coagido a acreditar em Deus. Eu não posso ser forçado por medo do inferno a acreditar em Deus. Porque eu não estou aderindo à revelação divina. Eu estou por medo de X em Y. E a gente sabe, tem exemplos muito grandes, né, gente? De pessoas que fazem conversões fervorosas e logo depois saem da igreja, depois de um tempo. Porque aquela conversão, ela tem um grande apelo emocional, uma grande força que faz ela acreditar, ela entra, ela vira uma pessoa religiosa, ela começa a assimilar aquilo tudo para ela, mas passado aquela euforia das paixões, ela passa, então, a não ter mais motivos, e aí ela não está convencida, de fato, pela revelação. Ela estava convencida pelas paixões que motivaram ela a fazer isso. E as paixões podem ser medo, admiração, respeito, vários outros tipos de força que nos fazem acreditar no Evangelho. E aí, essa crença, diz a igreja, é uma crença fraca. É uma crença de quem, de fato, não assimilou essa revelação de Deus. É a mesma coisa, gente. Nós mostramos quem somos para os dos nossos relacionamentos familiares, amorosos. Nós mostramos quem somos, mas a outra pessoa está vislumbrada em um aspecto que ela criou da gente. Ela está muito apaixonada, e aí vai passando o tempo, vai ficando só aquilo que nós somos de fato, e a pessoa às vezes se desinteressa. Por quê? Porque ela não estava interessada naquilo que somos de fato. Ela estava interessada naquelas forças que levaram a ela a se interessar por nós. Com a revelação divina é a mesma coisa. A gente precisa se interessar pela revelação em si, e não por essas coisas que nos levam à revelação. Porque essas coisas vão passar. Mas a revelação divina não. Tá? E aí o padre Libânio, que é um teólogo muito importante da América Latina, ele fala que o cristianismo é a religião da revelação de um Deus dos seres humanos. É sobre revelação. É um Deus que se revela aos seres humanos e propõe ele para um caminho. Não é uma religião do poder, não é uma religião da opulência, da prosperidade, é uma religião da revelação. Algo que é mostrado para a gente fala assim, meu Deus, é isso, é esse, é um encontro. É isso que é o mistério do cristianismo. O cristianismo é um espanto diante de alguém que se revela. Esse alguém é Deus. Tá? Isso é importante para a gente. Tá dando para entender até agora, pessoal? Tranquilos, né? Então, a liberdade, gente, é a condição humana que permite uma adesão à revelação gratuita de Deus. Por parte de Deus, a gratuidade, por parte dos seres humanos, a fidelidade. Deus se mostra a nós porque ele é livre. Ele pode ou não se mostrar. Ele não pode tudo? Pode. Ele podia não se mostrar aos seres humanos e deixar o mundo continuar do jeito que estava. Mas ele quer mostrar quem ele é. Então, da parte de Deus, a gratuidade de mostrar quem ele é. E da nossa parte, a fidelidade a isso que ele mostrou. Ser fiel ao que ele nos fala. Por quê? Porque é aí que está a relação. Por isso que a gente fala que a igreja é a esposa de Cristo, né? Cristo se revela e a esposa é fiel. Mesma parte. O esposo se revela e a esposa é fiel. A esposa se revela e o esposo é fiel. Tanto que quando quebra uma promessa do casamento, a gente fala numa infidelidade. Um dos dois descumpriu algo que tem a ver com aquilo que eles se revelaram um para o outro. Tá? Então, é uma relação muito parecida com as relações matrimoniais, com as relações de amizade, com as relações familiares. Por isso que é uma religião de um Deus próximo de nós. Não é uma religião de um Deus poderoso, externo e que vai agir de modo misterioso. É uma religião de um Deus próximo, que tem uma relação. E aí, assim como Deus se revela livremente, os seres humanos acessam a revelação divina por meio de Jesus pela liberdade. É o que eu disse antes. Jesus quer uma adesão livre,
Se nós não somos livres, nós não vamos conseguir uma adesão ao evangelho. Posso dar um exemplo que vai começar a se tornar polêmico? A Igreja Católica atualmente não faz mais isso, mas fez por muitos anos. E a Igreja Evangélica faz muito isso hoje em dia. As missões com povos indígenas. Chega uma missão, lá num povoado indígena, levando o evangelho, entre aspas, e aí aquele povo ele tem duas opções. Vamos pensar lá na igreja colonial da época da invasão dos portugueses ao Brasil. Olha, chegamos aqui na tribo dos Machacalis. Olha, que legal a cultura de vocês, que bom, nós somos portugueses, cristãos. Vocês têm duas opções, ou vocês se convertem ao cristianismo, ou a gente vai matar todo mundo. Tem liberdade nessa conversão, gente? Não tem liberdade. Por mais que o discurso do Cristo fosse eloquente, que eles pudessem ficar apaixonados pela mensagem de Jesus, não tem liberdade de aceitar. Ou você aceita ou você morre. E aí, gente, é lógico que esse tipo de adesão não é o tipo de adesão que Jesus quer. Tanto que a igreja, depois do Concílio Vaticano II, fala de uma evangelização sem o apelo necessário à conversão à igreja. Vocês sabem que durante muitos séculos, principalmente na Idade Média, Renascimento, a igreja pregava uma conversão de almas para a Igreja Católica. A catequese, as cruzadas, era para que as pessoas se tornassem católicas. Depois do Vaticano II, a catequese, a missão, a evangelização, não é para fazer as pessoas virarem católicas. É para elas conhecerem o reino de Deus, para elas conhecerem o Cristo. E aí, se a catequese é bem feita e elas conhecem o Cristo, essas pessoas podem aderir livremente à fé. E se elas aderirem livremente à fé, elas vão participar conosco do banquete. Entende qual que é a mudança de mentalidade? Porque aqui tem a ver com a liberdade. O cristão, ela não é uma religião que trabalha com o cerceamento da liberdade do outro. Tanto que tem um canto que fala assim, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Não adianta a gente falar que Jesus nos liberta de todo pecado, de toda opressão, sendo que eu vou obrigar as pessoas a acreditar. Jesus ficaria assim, meu Deus, vocês não estão entendendo nada. Eu falei que vocês estão libertos, vocês estão obrigando as pessoas a acreditarem em mim. As pessoas têm que acreditar em mim porque elas se convenceram da revelação. Então, esse aqui é um ponto crucial que nós, como agentes da liturgia, por exemplo, temos que entender que a liturgia é espaço de conversão, mas não espaço de opressão. Ninguém pode ser obrigado a rezar como a gente reza. Ninguém pode ser obrigado a celebrar como nós celebramos. Ninguém pode ser obrigado a experimentar o Cristo como nós experimentamos. Porque a celebração, a experiência e a palavra de Deus, elas são livres. Agora, se a gente celebra bem, se a gente vive bem, se a gente faz uma catequese autêntica da palavra de Deus, essas pessoas passam a viver como nós, porque a gente acredita que aquilo que a gente está expressando é o reino de Deus no mundo. Entende? Então, há uma virada de entendimento no Vaticano II. Uma virada muito importante. E aí, lá no Catecismo da Igreja Católica, vai dizer o seguinte, no número 51. Quis Deus, na sua sabedoria e bondade, revelar a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os seres humanos, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. A gente se torna participante quando a gente vive como Cristo viveu. Pensa o seguinte, se Jesus é um modelo de humanidade, tá bom? Vamos pensar aqui o seguinte raciocínio. Jesus é o ser humano modular exemplar, tá? A gente tem que viver como Jesus vive. Jesus é um ser humano exemplar e ele é Deus também de modo exemplar. Se eu vivo como Cristo viveu,
automaticamente eu participo também dessa natureza divina. Então, qual que é a ideia? Ao me tornar um novo Cristo, quem que é o novo Cristo? O cristão. Ao me tornar cristão, um novo Cristo pelo batismo, eu tenho também em mim a participação na natureza divina. O cristão, ele é divino também, porque ele compartilha a natureza de Cristo. Por isso que o profeta é Cristo, por isso que o sacerdote é Cristo, por isso que o rei é Cristo, porque nós em Cristo também somos sacerdotes, profetas e reis. Então aqui tem uma conexão muito importante com a pessoa de Jesus. É por ele que nós assumimos essa divindade para nós. Tá bom? O Rogério já estava com a mão levantada de antes, mas a Márcia quer contribuir. Pode falar, Márcia. Será que ela não tinha uma pergunta? Márcia, depois, quando você tiver, então, pode perguntar, tá bom? É porque só se acho que você não está conseguindo falar aí com a gente. Bom, então, tem elementos importantes. Liberdade, o Cristo como modelo, nós nos assemelhamos a Cristo e assim nós acessamos a divindade. A festa da ascensão aos céus, né, que termina o tempo da Páscoa, por exemplo, o ciclo da Páscoa, tem uma imagem muito interessante que Jesus pega a mão dos discípulos e leva eles para o céu. Quando Cristo ascende aos céus, ele está levando a nossa humanidade para junto de Deus. Tá? O ser humano é convidado a sentar ao lado de Deus, porque nós somos convidados a ser novos Cristos nesse mundo. Então, essa divindade que é do Cristo é também uma divindade nossa. E é importante. Isso dá para todo ser humano uma dignidade que não pode ser retirada. Todo ser humano é digno de cuidado, amor, fraternidade, porque o ser humano é o projeto de Deus. Então, antigamente, não sei se aqui em Minas Gerais tinha muito disso, né, as tradições, principalmente no interior, de falar assim: eu dou comida para quem bate na minha porta, porque às vezes pode ser Jesus disfarçado. Já viram isso? Já falaram com vocês? Eu visito lá o pessoal que está em situação de rua, porque pode ser Jesus disfarçado. E aí, numa compreensão mais profunda, não é nem Jesus disfarçado. Eu acolho aquele que tem fome na minha casa, porque ele é ser humano. E ser humano é projeto divino. Então, se eu acolho qualquer pessoa, eu estou acolhendo o próprio Cristo. E não está disfarçado, não, é o Cristo mesmo. Porque o Cristo disse que todo ser humano tem dignidade, independente do que ele fez, do que ele faz, do que ele pode fazer, né? Então é importante isso, porque a igreja está dizendo: Cristo é a plenitude da revelação. E nós, enquanto cristãos, temos que agir no mundo tal como Cristo agiu. E o que Cristo fez no mundo? Elevou todo ser humano à dignidade divina. Então, qualquer ser humano, Papa Francisco tem reforçado muito isso, né, gente? Que o ser humano está acima de qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, o Cristo está dizendo: o ser humano é divino, e é por isso que a nossa igreja, nós que somos filhos e filhas de Deus, temos que dar dignidade para o ser humano. E dar dignidade é matar a fome, é libertar os cativos, é cuidar para que as pessoas tenham dignidade, trabalho justo, renda justa, e aí vem uma série de problemas que a igreja tem que enfrentar, né? Não dá para ser igreja sem enfrentar uma série de problemas que são problemas humanos. Jesus não queria uma igreja separada do mundo. A igreja no mundo. Papa Francisco fala disso, né? É muito melhor uma pastoral suja de lama lá no meio dos pobres, nas periferias existenciais, ele usa essa expressão, do que uma pastoral certinha de sacristia. E aí, como que nós, ministros da liturgia, vamos sujar os nossos pés de lama? Uma pergunta importante, né? Como nós vamos sujar os nossos pés de lama como ministros e ministras da liturgia? Isso é uma coisa que a gente precisa encaminhar. E aí, gente, um teólogo muito importante do nosso século passado também, que é o Karl Rahner,
vai falar desse movimento de Deus para o ser humano. Ele fala o seguinte: a revelação somente pode chegar ao ser humano se este tem algo a ver com Deus. Ou ainda, para que, de fato, a revelação possa ser recebida, é preciso que a pessoa esteja conectada a esse Deus de alguma forma e que, estruturalmente, esteja aberto para recebê-la. Esse pressuposto nos autoriza a afirmar que já estamos naturalmente diante de Deus. Num relacionamento, só é possível receber essa relação se eu estou aberto para ela. Não é mesmo? Eu só consigo ser amigo de alguém se eu estou aberto para isso. E se o amigo também está aberto. A diferença é que Deus aqui já está aberto para a relação. Ele sempre está aberto para a relação, porque ele se revelou. Se ele já está aberto, nós precisamos nos abrir para essa relação para que a conexão aconteça. E aí, o que o Rahner vai dizer? Como nós somos seres humanos e a revelação se dá na humanidade, nós naturalmente já estamos abertos para essa relação. Porque não tem nada que nos impeça, não tem nenhuma capacidade que nós precisaríamos para a revelação acontecer que nós não tenhamos. A gente só precisa ser humano. E todos nós aqui disso para poder receber a revelação divina. Então, estar aberto em nossa humanidade para receber a revelação, que é a humanidade de Cristo. Tá? E aí a revelação, gente, tem um caráter de um evento e é dialógica, é dialogal. Por quê? Deus vem ao encontro do ser humano e desvela esse último sua realidade interna. Deus vem ao encontro do ser humano e desvela no ser humano aquilo que é humano nele. Ele nos mostra, sendo humano, como é ser humano. É difícil, né? Tem muita conexão teológica. Aqui eu falei que é um espaço de estudo. Espero que vocês estejam entendendo que aqui é um curso para a gente aprofundar essas questões. Tá bom? Eu acho que isso é importante. Então, essa coisa do evento, da dialogia, de Deus se revela enquanto ser humano, desvelando aquilo que nós temos de humano dentro de nós, é exatamente essa complexidade da relação dos cristãos, que em outras religiões não tem, né, gente? Outras religiões, o divino continua sendo divino, o humano continua sendo humano, e ali o humano vai prestar culto ao divino. É muito nisso, né? Pensa lá na mitologia grega. Eu sou estudioso da antiguidade, então eu trabalho com textos da Grécia Antiga, filosofia antiga, e aí tem uma noção clara. Zeus é Zeus. Atena é Atena. O ser humano quer o favor dos deuses, ele presta um culto, ele faz um favor para Deus, os deuses satisfazem aquilo que ele pediu, e Deus continua sendo Deus, ser humano continua sendo ser humano. No cristianismo, não. Deus se torna humano, não para satisfazer os nossos desejos, mas para nos tornar divino. Olha que bonito, né, gente? Então, o nosso Deus não é um Deus de barganha, né? Não é um Deus de uso pessoal, individual. Nossa, eu estou precisando disso, Deus vai me dar. Isso é da tradição pagã, né? Uma tradição que tem a ver com uma troca de Deus. Né? Por exemplo, se você sacrificar 4 cavalos, eu vou dar o vento para vocês irem para Troia derrotar os inimigos. Isso é uma relação dos pagãos. E eles estavam bem. Quando o cristão chega falando que o Deus dos cristãos se tornou ser humano, eles já acham estranho. Assim, Deus que se torna ser humano para salvar vocês? Mas como é que ele vai salvar vocês se ele se tornou ser humano? E aí o cristão fala assim, ele não só se tornou ser humano, ele se torna ser humano, ele morre como um ser humano, condenado por seres humanos, para nos mostrar que a humanidade vale a pena. E aí os gregos, não é possível. E aí é o escândalo do cristianismo, né? E aí os cristãos são motivo de chacota na antiguidade, os cristãos são os diferentes, são os loucos, né? Que Deus é esse que se torna ser humano, que Deus fraco. E aí a gente começa a entender, por exemplo, o escárnio com Jesus na cruz, né? Se você é daí, Deus desce dessa cruz. Porque a ideia de Deus que eles têm é um Deus poderoso, um Deus mágico.
Desce dessa cruz se você é Deus. Se você é rei, manda seu exército. Cadê seu exército aqui para te tirar da cruz, para te livrar da condenação? Isso é um escárnio da cultura da época que não entende o mistério da revelação divina. Tanto que, a partir dali, há uma divisão entre os próprios judeus. Aqueles que ainda vão esperar um Messias, porque não é possível que Jesus era o Messias. Ele não liberou a gente do jugo do Império Romano, ele não acabou com o nosso sofrimento. Não é possível que Jesus seja o Messias. E outros que falam assim, Jesus era o Messias, mas era um Messias diferente do que a gente esperava. E olha que interessante, o Messias que a gente esperava e o Messias que, de fato, foi enviado por Deus. Quebra a nossa expectativa, né? Quantas vezes a gente quebra as nossas expectativas nos nossos relacionamentos também, né? Esse não é o filho que eu esperava. Né? Nossa, meu filho está fazendo tanta coisa. Por quê? Porque é a minha expectativa sobre o outro. E a gente faz isso com a revelação divina. Qual que é a minha expectativa de Deus? A minha expectativa de Deus é um Deus que vai prover, um Deus que vai me dar vitórias, que vai me curar da doença. E aí chega uma doença. E aí chega um momento de tristeza. Chega a pobreza, chega o sofrimento. E aí Deus não está correspondendo à minha expectativa. E aí eu me frustro. Por quê? Porque eu não estava ligado com a conexão da revelação. Eu estava ligado a uma projeção de Deus que eu fiz. Por isso que a gente se frustra muito na caminhada de fé. E, gente, isso é incomum ou isso quer dizer que a gente é menos cristão? Não. Quer dizer que a gente precisa, domingo a domingo, semana a semana, voltar nas nossas comunidades para aprender um pouquinho mais sobre quem é Deus. E aí, quando nós vamos aprendendo cada vez mais quem é Deus, nós vamos melhorando a nossa relação com a revelação divina. Inclusive, quando fala que a gente não deve adorar falsos ídolos, não está falando de imagem, não está criticando outras religiões, tá, gente? Quando Cristo fala dos ídolos, ele está falando dos próprios ídolos que a gente cria para ele. Os nossos próprios ídolos religiosos, que são essas falsas imagens de Deus, porque elas nos fazem muito mal. Vocês já devem ter relato aí de pessoas que não seguem tratamentos médicos porque acham que Deus vai salvar. Né? E isso é uma projeção. E Deus está falando, isso vai te fazer mal. Se você não entende quem sou eu, se você não entende qual que é o propósito que eu vim no mundo, você vai sofrer por causa disso. Se você criar falsos ídolos, você vai sofrer por causa disso. Porque a salvação, o ser humano pleno, só se constrói na medida em que a gente encontra com a revelação plena. Quer dizer que não existem situações onde as pessoas são curadas, não existem situações em que Deus, de fato, nos ajuda na caminhada? Claro que existem, eu não estou tirando isso de perspectiva. Só estou dizendo que Deus não é isso. Tá? Deus pode fazer tudo, e quem somos nós para falar que Deus fez ou não fez algo? Mas Deus não é esse Deus. Deus é um Deus humano que se revela à nossa humanidade. Bom, muita coisa, né, gente? Tem aí mais alguns minutos para a gente poder conversar. Bom, a revelação divina, portanto, é constituída por dois momentos. A revelação pessoal e histórica e a autorrevelação. O que é uma revelação pessoal e histórica? Uma revelação... Eu vou pular algumas coisas, tá, gente? Para a gente poder seguir mais rápido. Igual eu falei, o texto vocês vão ter e a minha fala vocês vão ter só nesse momento da aula. A revelação pessoal e histórica, gente, é a revelação que o Cristo acontece ali no período histórico que ele teve. Teve, então, os patriarcas, a revelação para Moisés, a revelação para o povo judaico, depois a revelação em Jesus, como que isso se dá. Então, essa é uma revelação pessoal histórica. Dá para a gente mudar isso? Não. Isso aconteceu num período histórico específico com a vinda de Jesus. Essa revelação está dada. Essa é a revelação da palavra. Ali está o modelo da nossa revelação. Tudo que tinha para ser revelado foi revelado nesse momento. Essa revelação, ela acontece, então, nesse momento histórico específico. Jesus veio
ele ensinou tudo que tinha para ensinar, e a partir desse momento é que a gente, de fato, vai construir a ideia de revelação que nós temos como filho de Deus. Mas tem uma autorrevelação, que é uma oferta universal. Deus pode se revelar do jeito que ele quiser, para quem ele quiser. Tá, gente? Isso é importante. A revelação pessoal histórica está ligada à nossa tradição religiosa. A autorrevelação, que é uma oferta universal, ela pode ser feita por Deus da maneira que ele quiser. Por isso que quando, não sei como que vocês cantaram aí no Natal, mas tem uma das proclamações do Natal que fala assim: Jesus nasceu no ano 2000, tantos anos depois da sabedoria divina iluminar Buda, lá na Índia. Da sabedoria divina ajudar os ameríndios construírem as suas pirâmides na América Central. A gente pode determinar o que é revelação divina ou não? Não dá para a gente determinar o que é revelação divina ou não. Não nesse aspecto. Mas, a partir desse outro momento, que é uma revelação de oferta universal, ou seja, Deus pode se revelar da maneira que quiser, para quem quiser, em qualquer lugar do mundo, a gente para de ser dono da revelação divina. O que a gente tem controle como nossa experiência de fé é uma revelação pessoal histórica. Pessoal, porque na pessoa de Jesus. Agora, nada impede que outras vertentes religiosas ou outras pessoas também encontrem vislumbres da revelação divina. Agora, o que nós cristãos temos como consciência, e aí isso eu acho que é importante vocês terem noção, é que nós acreditamos que todas essas outras revelações que podem ter acontecido para outros povos com outras tradições, elas não são plenas como a revelação de Jesus. Dá para entender? Então, por exemplo, por mais que as tradições da Índia com Buda, as tradições ameríndias com os povos originários, as tradições indígenas com o culto à natureza, por mais que elas possam dar vislumbres de Deus, nenhuma delas é estruturalmente plena como a revelação de Jesus. Nós acreditamos que Jesus, de fato, é essa revelação plena, o que não impede que outras pessoas também tenham contato com a revelação divina. Tá? Por isso que nós somos cristãos, e não somos, por exemplo, sei lá, muçulmanos, que acreditam que essa revelação se deu a partir do profeta Maomé. Deus é o mesmo, né? É lógico que vocês devem ter aí uma tradição. Então, os muçulmanos acreditam que é um único Deus, Alá, que seria o nosso Deus também. Só que essa revelação não se dá em Jesus, Jesus é um profeta para eles, essa revelação se dá em Maomé. Maomé tem, então, o caminho para seguir Alá. E esse caminho é escrito no Alcorão. Nós cristãos vamos falar, de fato, Deus se revelou para os muçulmanos, mas não é Maomé que traz a plenitude da revelação, é Jesus. Então, podemos ter diálogos com todas as tradições religiosas, mas marcando o nosso diferencial, que é Deus, para nós cristãos, se revela de maneira plena em Jesus. Tá? E aí, ele vai falar de como que a revelação histórica acontece desde o início da tradição judaica até Jesus, onde a revelação acontece de maneira plena. Tá bom? E aí, gente, a Dei Verbo vai continuar dizendo que essa revelação ela aconteceu de muitas maneiras durante todo o nosso tempo histórico, mas que ela finaliza em Jesus. O que isso quer dizer? Depois de Jesus, para nós cristãos católicos, não tem uma outra revelação. Tá? Não vai ter uma revelação depois de Jesus. Não tem um novo Jesus. Tudo que Deus precisava revelar para nós já foi revelado em Jesus. O que acontece para nós cristãos é que, quando os problemas aparecem, ou quando os dilemas aparecem, nós vamos olhar para Jesus para poder fazer essa leitura. Então, por exemplo, a Denise está com um problema na vida dela. Nossa, eu estou com um problema familiar, e eu queria muito que Deus me mostrasse um caminho. Deus não vai aparecer para ela e descer uma luz.
O cristão católico não acredita nessa mística. O que vai acontecer é que a Denise, olhando para a vida de Jesus, vai encontrar uma resposta para o problema dela. Isso pode ser individualmente, estudando a Sagrada Escritura, lendo sobre a vida de Jesus. Pode ser comunitariamente. A Denise encontra com a Márcia, encontra comigo na comunidade depois da missa e fala, nossa, eu estou vivendo esse dilema na minha família, não sei o que fazer. Aí eu viro e falo assim, nossa, o evangelho de hoje falou sobre isso, será que não pode ser uma ajuda? E aí a gente, comunitariamente, movidos pelo Espírito, damos uma resposta para um problema. Mas essa resposta, ela foi motivada por Jesus. Então, Deus não vai aparecer para mim falando, fala lá para o Rogério isso, fala lá para Maria isso. Ele vai aparecer direto para Maria, gente. Aparecer direto para a Denilza. Para que ele vai aparecer para mim? Porque nós não acreditamos que existam pessoas mais ou menos dignas, tá? Católico romano. Eu lembro, estava numa celebração e as pessoas todas chegando para poder beijar a mão dele e tal, e toda aquela pompa da igreja mais tradicionalista, né? E aí ele vira e fala assim, gente, não precisa fazer isso. A dignidade que eu tenho aqui enquanto pastor é a mesma dignidade que vocês têm enquanto batizados. O sacramento mais importante da vida dos cristãos é o batismo. Sabe por quê? Porque senão a gente fica diminuindo os outros serviços. Porque são 3 sacramentos, quer dizer, são 2 sacramentos do serviço, não é? Quais são os 2 sacramentos do serviço? O matrimônio e a ordem. Por que em nenhum momento a gente fala que um é melhor que o outro? Tá? A gente fala que são serviços diferentes. E todos nós somos dignos pelo batismo. É porque eu sou batizado que eu posso ser padre ou bispo, é porque eu sou batizado que eu vou constituir uma família cristã e vou fazer com que ela entenda ali a nossa fé. O que vai acontecer é que a função que os bispos e padres exercem é uma função, às vezes, de responsabilidade diferente, de obrigações diferentes, né? A gente não está tirando isso de questão. Mas eles não são melhores que nós. Então, Deus não vai aparecer para um porque ele é mais importante que outro. O cristão católico, se ele acredita de fato na revelação divina, ele vai acreditar que essa revelação divina ela é comunitária. Vou dar um exemplo para vocês. Quando que Jesus aparece para os discípulos? Quando eles estão sozinhos? Depois que ele ressuscita? Não. Ele aparece na reunião da comunidade. Tanto que é um caso engraçado. Eu acho que quem é o Tomé, né, que disse que não viu Jesus, ele aparece lá para a comunidade, tá lá na comunidade. Jesus aparece, fala para os discípulos e tal. O Tomé não tá lá. Aí ele chega na comunidade e fala assim, Tomé, Jesus apareceu e tal. Ele veio aqui. O Tomé fala, não acredito não. Apareceu para vocês? Eu não estava aqui. Jesus não poderia, onde Tomé estivesse, aparecer para ele, gente? Poderia. Mas ele espera na semana seguinte, quando Tomé está reunido com a comunidade, e aparece novamente. E na comunidade ele fala aqui, encosta nas minhas chagas, vê que sou eu, e eu estou aqui com vocês. Tá? Então a revelação ela é comunitária. Onde que essa revelação se dá na comunidade? Na proclamação do evangelho, na homilia, nas ações pastorais, nas ações sociais, nas festas da comunidade. Ali o Espírito está agindo e está fazendo com que a gente perceba a revelação divina. Perceba a revelação divina a partir de Jesus. E não a partir do eu. Né? Quando a revelação ela é muito pessoal, geralmente a gente fala assim, Deus me revelou isso para você. Então, a gente está trazendo a questão do individual. E a igreja toma muito cuidado, porque nas celebrações da liturgia, nenhuma prece é individual. Tá? Uma única prece é individual, porque a gente não pode pedir perdão pelo outro, né, gente? Então, o único momento em que a gente pede perdão individualmente é no ato penitencial.
e mesmo assim a conclusão é coletiva, né? Porque a gente começa, confesso, então sou eu que confesso, a Deus Todo-Poderoso, e aí ele não está confessando. Olha que legal, eu podia confessar só para Deus, não podia? Mas eu confesso a Deus e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, que intercedeis por mim a vós. Entende? Olha que legal. Eu peço perdão, eu só posso pedir perdão pelas minhas faltas, mas eu peço perdão em comunidade, peço perdão a Deus e a vocês, porque nós somos irmãos de fé, né? Nós todos não somos cristãos. Se eu estou pecando contra aquilo que Cristo me ensinou, eu estou prejudicando todos nós. Então, eu peço perdão a vocês. E peço a vocês, aos anjos e santos e à Mãe de Deus, que me ajudem. Olha que legal, é muito bonito, né? Que não tem a igreja na liturgia, ela não tem essa perspectiva individualista. Não faz parte do pensamento da igreja essa questão individualista, eu com Deus. É geralmente nós com Deus. Olha aqui, onde 2 ou mais reunidos, Deus está. Não é isso? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Olha, não é individual. Não é o meu coração, o Senhor está comigo. Né? Entende? Então é muito legal que a liturgia nos ensina que a revelação divina, ela é uma revelação comunitária. Tá? Isso é importante. E aí Jesus é a plenitude dessa revelação. Tudo que era para ser revelado, já foi revelado em Jesus. Jesus é o ápice da revelação e a fonte. É a partir dele que as coisas são reveladas. Então, portanto, a economia cristã, que é o modo como nós somos salvos, como nova e definitiva aliança, jamais passará e não há de se esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nova revelação. Tá, gente? Desconfiem de revelações divinas. Deus falou com X ou com Y. Deus falou com um grupo tal, né? Quando eu era mais novo, um presbítero da minha comunidade criou um grupo de... Eles chamam comunidade de vida, né? E aí me chamou para participar dessa comunidade de vida. E aí, num dado momento, ele disse assim, eu sou o guia dessa comunidade de vida, e Deus me revelou que a vida espiritual de todos vocês está nas minhas mãos. Então, vocês me devem respeito e obediência, porque Deus vai me dizer o que Ele quer para a vida de vocês. Eu falei, isso não é cristianismo. Isso é xamanismo, isso é adivinhação do futuro, sei lá o que é isso. Deus não dá na mão de uma pessoa o direcionamento da vida do outro. Inclusive, as comunidades religiosas, quando alguém tem um orientador espiritual, esse orientador espiritual, ele não dita a vida da pessoa, ele ajuda a pessoa a melhorar a vida dele de fé, né? Quem conhece aí congregações religiosas e tudo, ninguém detém o poder sobre a vida do outro, não, porque o poder sobre a vida do outro, só Deus o tem. Tá? Então, tomem cuidado com esses gurus, com essas pessoas que se vestem de cristianismo para ensinar coisas que não são cristianismo. Tipo essa coisa de ver o futuro, revelação, Deus falou, Deus te disse que sua vida tem que ser assim, né? Tem a ver com seita, claro, né? Grupos cristãos que estão se tornando cada vez mais fundamentalistas e fechados em si. Bom, daqui a pouquinho a gente já vai para o nosso trabalho em grupo, mas só para a gente tentar fechar um pouquinho o que eu quero dizer, né? Então, não haverá nova revelação. O Catecismo da Igreja Católica, no número 73, vai dizer, Deus revelou-se plenamente por meio de Jesus, na qual estabeleceu uma aliança que é a nova e eterna aliança. Se vai ter uma outra revelação, a aliança de antes vai ter que ser nova e eterna e eterníssima aliança, porque tem a outra, né? Não, a aliança já foi feita, já foi dada, tá? O Filho é a palavra definitiva do Pai. A gente não acrescenta nada no que Jesus disse.
Não precisa de anexo, de apêndice, de nada. O que Jesus disse, por palavras, por atos, é o ensinamento pleno de Deus. De modo que depois de Jesus, não tem outra revelação. Número 73 do Catecismo, para quem gosta de citar o Catecismo. Agora, a gente não aprende essa revelação de uma vez só. A gente vai aprendendo aos poucos, né, gente? Ninguém chega sabendo tudo de Deus. Por isso que a igreja, durante séculos e séculos, vai amadurecendo essa relação. Então, o Catecismo da Igreja Católica, tendo como fundamento a Dei Verbo, nos explicita que essa verdade da revelação, ela é de forma plena, porém, apesar da revelação já estar completa em Jesus, ela não está plenamente explicitada, ou seja, nós não aprendemos ela de modo pleno. Nós ainda precisamos aprender. E aí, durante os séculos, a fé cristã vai alcançando e desenvolvendo essa plenitude. Até porque, gente, os problemas da igreja vão mudando. A guerra é um problema da igreja, que a gente não tinha guerras da proporção que nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? A igreja tem outros problemas como as mídias, o mundo eletrônico, a internet, as pandemias, a saúde pública, a destruição do meio ambiente. Então, os problemas vão aparecendo. E aí, a revelação de Deus também vai sendo esclarecida a partir da fé cristã. Tá? Então, não está dado. Tem muita coisa para ser aprendido ainda. E aí, o Rahner vai dizer isso, que nesse processo de intelecção, o que é? No processo da gente aprender sobre a revelação divina, não é simples a gente fazer esse passo a passo. Tá? Então, na compreensão de Karl Rahner, as ideias entendidas como revelação, esse conjunto de coisas que a gente vai dizer como revelação, isso se dá de maneira complexa. Então, para o Rahner, a revelação não é simplesmente a comunicação de um certo número de verdades. Isso chama catequese, né, gente? Catequese não é revelação divina. Não é uma comunicação de sentenças, não é uma suma, um tratado, mas um diálogo histórico entre Deus e o ser humano. Durante séculos e séculos, essa conversa vai acontecendo. Por isso que tem o magistério da igreja, tem o Papa, as encíclicas, os documentos. Isso tudo é fruto do diálogo. É um acontecimento salvífico, cuja magnânima plenitude é alcançada em Jesus Cristo, uma vez que o próprio Deus se doa ao mundo por meio do seu Filho. Sabemos, assim, que Deus não somente oferece a possibilidade de salvação, mas, por meio de seu Filho, concretizou essa possibilidade e comunicou à pessoa concreta. O que isso quer dizer? Ele fala assim, o ser humano pode ser salvo se for obediente, amar ao próximo, aquilo tudo que Jesus nos ensina, né? Ele poderia só falar isso para a gente? Poderia. Mas ele não só falou, ele falou assim, Jesus é o acontecimento salvífico. Ele fala o que nós precisamos para que a humanidade seja plena e o ser humano seja feliz e o mundo seja feliz. Jesus faz, ele vive dessa maneira, ele mostra que é possível, e ele mostrando que é possível, ele ressuscita, ele é salvo, ele funda a igreja, ele manda o Espírito, ele mostra que, de fato, esse é o caminho da salvação. Então, ele tem uma expressão, não sei se vocês usam, né? Ele dá o peixe e ensina a pescar. É meio isso, né? Só que ele ensina a pescar e mostra que o peixe apareceu. Ele fala como podemos ser salvos e é a salvação em pessoa. Tá? Então, Jesus é esse tipo de coisa. Ele vai mostrar o caminho, mas ele é ao mesmo tempo o caminho. Ele vai mostrar a salvação, mas ele é ao mesmo tempo a salvação. Ele vai nos ensinar a ser humano, mas ele é ao mesmo tempo a plenitude de ser humano. Tá? Então, tudo isso está condensado em Jesus. Se vocês perguntassem, qual é a coisa mais importante tratando-se da revelação divina para um cristão? Eu responderia sem sombra de dúvidas, Jesus. O mais importante para um cristão, no sentido da sua fé, é conhecer Jesus. Conhecendo Jesus,
tudo mais vai tendo sentido e vai sendo aprendido. Tá? Bom, aqui é um exemplo de São João da Cruz, eu vou pular porque a gente vai continuar depois. Aqui, a vida do Cristo é revelação. O que isso quer dizer? A gente não está falando só daquilo que Jesus falou, daquilo que está escrito sobre Jesus. A gente está falando da própria vida de Jesus. Ao se tornar humano, Jesus vai mostrando para nós o que é ser humano, ser salvo, ser filho de Deus, ser plenamente Deus, ser obediente a Deus, ser divino. Ok? Então, a revelação é um relacionamento. E a gente vai se relacionar com quem? Com Jesus. Revelação é um relacionamento com Jesus. Como Jesus é um ser humano, é plenamente possível que nós nos relacionemos com esse ser humano. Então, é Jesus que vai desvelar o que é ser humano em plenitude, é Jesus que vai ensinar o que é ser humano para os seres humanos, é Jesus que, acolhendo a humanidade em essência, nos mostra a divindade, somos nós que, acolhendo Jesus em essência, vamos também acolher a divindade. Então, lembra quando fala assim, banhados em Cristo somos uma nova criatura, pelo batismo nós renascemos? A ideia é essa. Quando a gente acolhe Cristo na nossa vida e nós renascemos em Cristo, nós estamos, então, renascendo nesse âmbito que é o âmbito da divindade. E aí, continuando aqui, eu vou dar uma passada. Então, Deus se faz perceptível, ou seja, ele se faz acessível, não nas suas obras, mas também na sua palavra livre e pessoal. E a recepção livre da oferta salvífica de Deus, ou seja, na recepção livre de Jesus, que eu comecei falando dela, Deus faz de si mesmo no ser humano e acontece mediante a ação indevida da graça de Deus. Essa experiência interior não é nada distinta da graça de Cristo. Por que esse elemento aqui é importante? O que eu falei até agora fica parecendo que a gente pode se salvar sozinho. Não sei se vocês tiveram essa ideia. Se eu assumo Cristo, eu faço tudo o que Cristo fez, eu sou uma pessoa boa, eu me relaciono com a palavra de Deus, eu sozinho consigo a salvação. O que está continuando a dizer é que isso acontece porque tem uma graça que nós não merecemos, por isso que é uma graça indevida, tá? Há uma graça divina que nos permite conhecer Deus, nos permite aceitar Deus. Então, há uma ação divina em nós que a gente vai chamar que é uma ação do Espírito Santo. Então, uma ação do Espírito Santo é nos tornar abertos a essa revelação divina, nos tornar conectados com Cristo. O Espírito nos una num só corpo, né? O Espírito nos faz conectar com Cristo. Então, a salvação ela é trinitária. É Deus que se revela por meio de Jesus, é Jesus que mostra o caminho por meio de sua humanidade, é o Espírito que nos conecta a essa divindade de Jesus a partir dessa graça divina, tá? Então, é uma conexão. E onde que isso tudo é experimentado, gente? Na liturgia. Falei de revelação, por quê? É na liturgia que a gente vai experimentar isso. Que a gente vai experimentar na carne, através dos ritos, a gente canta, a gente come, a gente senta, a gente levanta, a gente abraça, a gente anda, a gente fala, a gente escuta. Tá vendo que a gente está experimentando na carne? É no espírito, porque na coletividade sou eu, é meu irmão, é o que eu não gosto, é o que eu gosto, é o presbítero, é o casado, é o religioso, é o solteiro, é a criança, é o adulto. Então, é também na coletividade, na diversidade dos dons. Então, é na corporeidade, na diversidade, na palavra e no gesto. Então, a liturgia, gente, é onde o tempo propício, né, o kairós de Deus acontece. É ali que o céu se abre, já ouviram essa expressão, né? O céu se abre para que nós tenhamos esse encontro com Jesus. E esse encontro
ele vai reverberar durante a semana. A gente não sai dali vazio, a gente sai cheio do Espírito para poder agir durante a semana conforme o encontro com Cristo, para na próxima semana encontrar com ele de novo e continuar essa ação. Por isso que a Sacrosanto Concílio vai falar que a liturgia é a fonte e o ápice da revelação cristã, é nela onde a gente vê o Cristo, e o Cristo é a fonte e o ápice da revelação cristã. Então, liturgia é o encontro com Cristo. Liturgia é o Cristo se relacionando com cada um de nós, ok? E aí, gente, nós temos uma figura do Cristo no meio do povo. Isso aqui é muito interessante, é um painel feito para a América Latina, né? E aí a gente vê que, independente da distinção, o Cristo, ele é humano no meio dos humanos. É humano no meio dos humanos na nossa tradição histórica, na nossa história de repressão, de felicidade. É um Cristo que está conectado com a humanidade. Não é um Cristo acima de ninguém. É um Cristo no meio das pessoas. Isso é muito importante para a teologia cristã católica. Tranquilo, gente? Deu para entender um pouquinho do que eu quis dizer? É muito conteúdo. Vocês vão ler depois de novo esse texto, esse material que já está disponível para vocês. Eu queria saber quais são as impressões, se tiveram alguma coisa aí que ficou mais forte na memória, que vocês gostariam de debater, de discutir. Se não, a gente vai para o trabalho de grupo. Querem comentar alguma coisa? Rogério e Márcia já tinham levantado a mão anteriormente, então vou considerar aí os próximos que levantarem as mãos. Eu vi os comentários no chat, tá, gente? Eu só passei por eles rapidinho, porque eu fui falando aí durante a apresentação, tentando trazer um pouquinho deles, tá bom? Mas agradeço aí todo mundo, vi que bastante gente contribuiu no chat. Alguma consideração, alguma coisa que ficou aí na mente de vocês, alguma coisa que vocês gostariam de partilhar? Agora é o momento mesmo da gente amadurecer um pouquinho esses conceitos que eu falei. Oi, Daniel. Oi, Márcia. Pode falar, Márcia. Eu estou encantada com a sua colocação e na realidade, eu sempre penso assim, muitos cristãos, como nós mesmos, perdemos muito a graça de Deus, de saber isso tudo, da gente aprender essa maravilha da liturgia, e muitas das vezes a gente participa da liturgia da Santa Missa e perde essa graça absoluta que Deus tem para conosco. Uhum. E eu vejo muito assim, no Antigo Testamento, muitos cristãos perdiam a própria vida, né? Se dava a vida em troca da palavra de Deus, e eram mortos, eram assassinados, porque até o final eles tinham aquela graça de dizer: eu prefiro morrer, mas eu não entrego a minha vida, dizer que eu não acredito em Cristo. E hoje, nós, muitos cristãos, não aproveita esse momento dessa graça que Deus tem para conosco. Ele se doou numa cruz por nós. E na realidade, nós teríamos que mostrar mais esse amor de Deus, né? Principalmente participando desse momento da liturgia. Eu faço parte também da liturgia, e muitas das vezes não é uma crítica, não é assim a gente julgar, mas eu também me incluo nisso. Quantas vezes a gente perde momentos magníficos, né? Em todos os momentos, desde
do ato penitencial, desde o canto de entrada até o amém que o padre, né, no final, dá a sua bênção final, e quantos perdem essa graça, né, Daniel? Muito bom. Tem isso mesmo, ô Márcia. Obrigado pela sua contribuição. E aí, antes de ir para os grupos, eu queria fazer uma colocação importante. Os cristãos, desde os primeiros séculos, e a Márcia trouxe lá no Novo Testamento, quando os cristãos são mortos, né, pelo Império Romano e tudo isso, os cristãos, eles nunca foram identificados ou admirados por causa da maneira como eles celebram, tá, gente? Isso é importante. Eles sempre foram identificados pela maneira como eles amavam uns aos outros, como eles eram caridosos, como eles eram justos, como eles sabiam fazer com que a comunidade se tornasse viva, né? Que é, inclusive, saber que quem chega primeiro tem que deixar comida para quem está trabalhando. Vocês lembram dessa passagem lá do Novo Testamento? Ah, vocês estavam aqui, vocês chegam para celebrar e comem a comida toda, e quem está lá no campo vai chegar para comer e não tem o de comer. Né? É por isso que os cristãos eram identificados por isso. E quando a Márcia traz para os dias atuais, eu acho que a gente pecou num ponto muito importante. A gente começou a gente acredita que a Sagrada Liturgia, ou que a liturgia em si, ela vai converter as pessoas. Mas a liturgia, ela é a celebração dos batizados, dos iniciados. E as pessoas não... Eu vou dar um exemplo claro. Quando a gente chama alguém para conhecer a nossa igreja e leva para a missa, a gente perdeu a oportunidade. Sabe por quê? Porque ele provavelmente não vai entender, porque provavelmente ele não vai ter uma tradição de fé que vai ajudar ele a celebrar, ele não vai conseguir participar bem, não vai entender os cantos. Então, a gente transformou aquilo que era dos iniciados, que é a oração da comunidade, em vitrine da igreja. E a vitrine da nossa igreja nunca foi isso. Se a gente leva ele para uma festa da paróquia, ele começa a participar, vê como que a gente é feliz, vai para a quermesse, vai para um círculo bíblico, e depois ele vai para a celebração, ele entende que aquilo ali é o momento daquela comunidade rezar. Agora, se ele vai só para a celebração, que tem um monte de rito, levanta, senta, responde, faz sinal, fala para isso, é batizado, não é batizado, quem pode comer na mesa, quem não pode, isso a gente está afastando. Por quê? Porque a liturgia é para os iniciados. E aí a gente começou a transmitir missa na televisão, a chamar a pessoa para a missa para cá, missa para lá, nananana, tudo. E aí a gente perdeu o poder do rito, que o rito é para quem entende. E nem todo mundo entende. Então, eu vou falar de novo na minha experiência como professor. Você não chega jogando tudo complexo para um aluno. Você vai alfabetizar ele primeiro antes de você dar um texto. E como é que a gente alfabetiza na comunidade cristã? Com amor, partilha, generosidade, caridade, inclusão. Aí depois você leva para o culto, que aí ele já vai estar entendendo do que nós estamos falando. E aí eu vou dar um exemplo, antes tem uma pessoa com a mão levantada, mas eu vou dar um exemplo. Imagina que legal. Ele foi lá num domingo, numa reunião de uma pastoral. Aí tá lá todo mundo comendo na mesa, divertindo, fez a leitura do evangelho, falou, vamos supor, os vicentinos, falou de quantas cestas foram entregues nesse mês, quantas pessoas ajudaram, que o caixa esse mês deu para comprar cesta básica para todo mundo, os assistidos da nossa comunidade, que tem uma vila, uma favela, estão conseguindo se alimentar, mais um mês que a gente consegue levar comida para eles. Beleza, a pessoa foi lá, viu a nossa ação. Bacana? Aí, 2, 3 semanas, ela voltou, começou a participar dos vicentinos, vai para a missa. Jesus fala lá na missa, no evangelho, e de distribuir aquilo que tem, vende e dá para os pobres. Na hora que ele escuta Jesus falando isso, ele fala, o pessoal já está fazendo isso. Entende? Não é o contrário, ele tem que ir lá na missa enxergar aquilo que nós somos. Ele tem que, na hora que ele escutar aquele evangelho, enxergar aquilo que nós somos como igreja. O problema é que a gente é pouco como igreja e muito rezador. A gente é muito rezador, né? Mas eu vou deixar essas discussões para daqui a pouco do trabalho em grupo. Tem uma mão levantada aqui, deixa eu ver de quem que é.
Deixa eu ver. Acho que não tem mais, né? Tá. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com as reflexões. E eu queria que a Ju me ajudasse aqui na divisão dos grupos. Oi, quantos grupos? Estamos Então, em 56. Dá para 6 grupos para mim, hoje, de 10 pessoas mais ou menos? Tá. 6 grupos. Deixa eu ver onde você foi parar. Senão você vai para o grupo também. Aí, achei. Gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler essas 3 questões que estão aí, tá? E vocês vão pensar sobre uma delas. Vocês têm pouco tempo, então vocês vão pensar sobre uma delas e alguém do grupo vai falar o que vocês pensaram, tá bom? Escolhe uma questão, conversa sobre elas e uma pessoa do grupo só vai partilhar para a gente no final. Combinados? Podem fotografar a tela aí para não esquecer. Pode Tá fotografar a tela. 15 minutos, Daniel? 15 minutos, isso mesmo. Pessoal, enquanto eu vou organizando aqui as salas, deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso. Eu vou dar um comando aqui no Meet e ele vai aparecer um botão, na verdade, vai aparecer um botão para vocês na tela que vocês estão para participar de uma outra chamada. Então, façam com calma, tá? Não tenham dedinhos nervosos, não saiam clicando em tudo e aceitem. Aceitem a participação em outra chamada, vocês vão ser direcionados para um grupo menor, onde vocês vão discutir uma dessas questões, conforme o Daniel explicou, tá bom? Se cair da sala, não se desesperem. Voltem para o site, acessem novamente, que eu vou estar aqui de olho para receber vocês, tá? Mas é bastante simples, apenas tenham calma que vai dar tudo certo. Acabou os 15 minutos, vocês voltam automaticamente para essa sala. Então, vamos lá. Abrindo sala agora. Pessoal. Lembre aí, uma questão, conversa e trago aí uma pessoa do grupo para fazer uma partilha bem breve para nós, tá bom? Bom trabalho, pessoal. Pessoal que sobrou aí, não apareceu nada na tela? Estamos saindo aos poucos, né? E o pessoal que está vendo a aula gravada, vocês vão ter esses 15 minutos também para refletir aí sobre as questões, tá bom? Aí pode escolher uma, ou como vocês podem pausar para ver e continuar vendo depois, podem fazer as 3, aí vocês que sabem, tá bom? Fiquem à vontade. E também, quem estiver vendo gravado ajuda, né, Ju, a responder as questões que eles têm que responder depois, né? Então, também isso é parte do trabalho. Seu Francisco, não apareceu nada na tela do senhor? Para ir para outra sala? Até agora não apareceu, não. Deixa eu ver aqui. Como é que eu arrumo? Sala 3. Quando aparecer, vai aparecer para mim participar de outro? Como é que Isso. Eu acho que eu não consigo alterar. parece que vai aparecer? O que foi?
Vou só pegar uma água e volto. Tranquilo, Daniel. Pessoal, vocês que ficaram aqui então na sala, façam o exercício sozinhos, tá bom? Ana Clara, não apareceu nada na tela para a senhora?
Todo mundo voltando, sejam bem-vindos de volta. Reflexão no grupo é bom também para a gente falar um pouquinho do que a gente escutou, falar um pouquinho do que a gente estudou, né? Não é uma prova, não tem resposta certa, mas é para a gente mesmo ter esse contato com questões que podem parecer importantes nesse tema que é da revelação. Bom, voltando aí todo mundo, esperar chegar todo mundo aqui na sala para a gente poder bater um papo rapidinho, tá bom? E aí eu passo para o pessoal do caminho fazer a oração final. Geralmente eu cumpro o horário direitinho, tá, gente? Então, a gente só vai partilhar um pouquinho e aí a gente já encerra. Vamos lá, vamos bem rapidinho. Eu queria que quem falasse do grupo só falasse bem um apanhado geral, o que foi que discutiram, quiser dar uma impressão, mas assim, cerca de, no máximo, 1 minuto, tá bom? Eu não vou colocar o cronômetro, mas quando eu ver que deu ali mais de 1 minuto, eu dou um sinalzinho para vocês, tá bom? Oi, Denise. Boa noite. Nós já estamos prontos, Daniel. Ok, quer começar? Pode começar, então. Sim. O grupo decidiu pela terceira questão, e, sendo breve, nós concordamos que sim, que todos os conceitos conversados, desde o início da aula, estão presentes na nossa Santa Missa, relacionadas com a palavra, revelação divina e plenitude. Aonde que isso está presente? Desde o rito nosso, o rito do missal romano, ele contempla aquilo que foi dito no início, que é a anunciação, gestação, nascimento, paixão, morte e ressurreição, não esquecendo da Eucaristia. Então, a questão está, estão ligados ainda à liturgia católica romana? Sim. Nós nos reconhecemos dentro da missa todos os passos, né, passo a passo do que foi o que aconteceu. Presente na missa, desde a entrada, da acolhida, da partilha da palavra, a partilha através da homilia, a ceia eucarística, o término da missa e a esperança da salvação, e que até a próxima missa nós estemos em comunhão, fazendo e tentando colocar em prática o que foi a palavra nos dita dentro da missa. Então, nós concordamos que está, sim, de acordo com a liturgia católica romana, dentro do nosso entendimento. Obrigado, viu, Denise? Muito bom. Gostei da reflexão que vocês fizeram. Depois, se der tempo, eu vou dar um comentáriozinho, tá bom? Muito obrigado, okay, Denise. Parabéns pelo grupo. Amém. Edgar, quer falar também? Próximo grupo, pode ser? Ok, vamos lá. Eu anotei o que foi falado, fui digitando, então vou tomar a liberdade de falar aqui. A gente fez várias frases aqui em cima do assunto, tá? Frase 3 também. A liturgia é um momento de conversão e aceitação livre da revelação e de conhecer a Cristo e nos espelharmos nele. É nosso encontro com Cristo. É na liturgia que participamos da salvação. A liturgia é um espaço de conversão que se dá pela revelação comunitária. O encontro na liturgia mostra nossa fé cristã e compartilhamos com os irmãos. É onde nossa fé se realiza plenamente, onde abre nosso relacionamento com Cristo. Aprendemos na liturgia com os ensinamentos das leituras. Não está totalmente ordenado, mas foi isso que a gente foi falando, fui marcando, foi o que nós conversamos lá. Muito bom, obrigado, Edgar, muito bom. Também relacionado, acho que vocês trouxeram revelação, liturgia. Foi trazendo pontos importantes da aula e acho que também foi uma boa reflexão, viu? Muito obrigado. Parabéns para o grupo também. Sáchila, quer continuar aí com o seu grupo? Pode ser? Boa noite, professor. Nosso grupo foi o 3 e nós escolhemos a segunda questão para responder. E a resposta ficou uma contribuição, né, com vários do grupo, ficou da seguinte forma. É uma relação pessoal, mas não individual. Não é obrigatória e não é impositiva. É de livre escolha e se dá em meio à comunidade, baseada no amor vivido junto à comunidade cristã, espontaneamente. Nós respondemos dessa forma.
Muito bom. Uma coisa que vocês destacaram que eu acho que é fundamental também é que é uma relação pessoal, ou seja, com uma pessoa, são de pessoas com pessoas, né? Mas não individual. Muito bom. Parabéns. Gostei muito. Deu para ver que vocês também captaram aí os elementos da reflexão da aula de hoje, viu? Muito obrigado, Sáchela. Obrigado mesmo. Magali? O microfone. Eu não sei qual que era o nosso grupo, não. Mas sim, não tem problema, não. O grupo escolheu a questão qual a diferença significativa entre a revelação divina cristã e outras experiências de revelação religiosa. Teve até um exemplo de uma pessoa no grupo que trabalhou em comunidade indígena como professora e tem, assim, essa experiência mais forte. Mas para a gente fica claro, assim, que a revelação divina cristã é uma revelação do próprio Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo. Então, é pessoal, mas ela sempre vai se revelar na comunidade, e a gente celebra isso em comunidade, diferente dessa revelação de outras experiências de revelação religiosa, que pode ser cristã ou não. A gente pontuou bastante que precisa de um respeito, sim, mas também de a gente ser bastante criterioso nessa questão, né? E a gente vai celebrar aquilo que a gente aprende na comunidade. Cristo se manifesta sempre em comunidade, e é na comunidade que a gente vai aprendendo e desvelando cada dia mais, né? Acho que é isso. Se o grupo, depois alguém quiser completar. Gostei, muito bom, Magali. Acho que é interessante que o diferencial da nossa fé é que é uma revelação pessoal, né? Tem um ser ali que se revela enquanto humano, que nas outras tradições religiosas a gente não tem essa pessoalidade, e aí é lógico que, respeitando todas as tradições, a gente tem o nosso modo de compreender a revelação divina. Obrigado, viu? Muito bom. Parabéns também para o grupo, pelas reflexões e pela experiência também que vocês trazem para nós. Mais algum grupo? Eu acho que tem mais 2 grupos, mas não sei se alguém está aí disposto a falar no nome do grupo. Tem mais um grupo a que Silvia conversou, falou. mas acabou totalmente vazio. Então, mais algum grupo, gente, que queira falar? Não? Vou ler a contribuição, então, da Silvia, que está no chat, e vou fazer um fechamento aqui para a Ju fazer a oração final, tá bom? Então, aqui no chat tem aqui uma contribuição da Silvia, que ela fala o seguinte, que não haverá nova revelação, o Filho é a palavra definitiva do Pai. Opa, peraí que sumiu para mim. Aprender gradualmente pelos séculos dos séculos, e não é fácil, não é um conjunto de ideias, mas uma revelação de Jesus sempre, né? Muito bom, eu acho que está dentro do que a gente refletiu, né? Essas 3 perguntas, elas são perguntas motivadoras, era para colocar problemas para vocês discutirem mesmo, em relação à nossa liturgia, em relação da conexão com outras experiências religiosas, em relação com aquilo que é diferente da nossa fé e como que essa comunicação se dá na pessoalidade, não da individualidade. Eu acho que deu para a gente discutir bastante esses primeiros passos aqui desse aprofundamento, e eu queria deixar para vocês a sugestão que vocês lessem o material e, se possível, lessem também os primeiros capítulos da Dei Verbo, principalmente, que falam da revelação divina, antes da nossa segunda aula. Bom, gostei muito das contribuições, acho que foi muito produtivo aí a nossa conversa, e fico muito feliz vocês terem me escutado aí essas 2 horinhas, falando um pouquinho na cabeça de vocês, tá bom? Muito obrigado, Ju, a sala é sua de volta, e depois, se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa, pode encaminhar para o pessoal, e vocês vão me ver em fevereiro também, e aí tem lá, a gente pode fazer esse tira-tema aí, tá bom? Muito obrigado, gente. Ju, é sua sala. Obrigado, professor Daniel. Sempre uma aula aí muito densa, mas ao mesmo tempo muito gostosa. Então, espero que tenham gostado. Eu queria tirar a foto, né, antes da gente fazer a nossa oração final. Então, peço aí, pessoal, que puder, por gentileza, abrir a câmera, ficar uma foto bem cheia, assim,
bastante rostinhos aparecendo. Vou em tela cheia aqui também para ficar bem bacana. Pronto. Aí eu já explico como vai ser a dinâmica da nossa oração final, bem parecida com a oração inicial. Vamos lá, olhando para a câmera. 1, 2, 3 e... Pronto, a foto já foi. Vou compartilhar para vocês, com vocês, né, o texto da oração final. Também estava lá na área do aluno, espero que vocês tenham pelo menos ouvido uma vez. Se não ouviram, ele é muito simples, vocês vão aprender agora. Como é que vai funcionar? Eu vou cantar a primeira, para vocês aprenderem. E aí, ele é um canto um pouco grande, tem 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11 estrofes. Então, eu vou precisar de 10 voluntários para cantarem. Vai funcionar igual a da oração inicial, só que agora eu não quero os nomes. Então, eu terminei de cantar a primeira, aquele que sentir vontade abre o microfone e canta. Acabou a segunda, aquele que sentir vontade abre o microfone e canta. E assim até chegar na última. Quando chegar na última, nós nos despediremos em silêncio, tá? Não vamos falar mais nada, cada um pode ir saindo da sala e acabou a nossa aula. Entendido? Ah, mas eu não canto, eu sou desafinado, não tem problema, tá bom? O que vale aqui é a nossa experiência, a nossa relação, o nosso diálogo. Então, sentiu vontade de cantar, abre o microfone e manda ver. Eu só vou mudar com o piano está ali atrás, tá bom? Eu vou pôr no celular e eu já volto para cá para poder mudar o slide. Acho que dá para vocês me ouvirem bem. Então, vamos lá. Senhor, me escuta e responde. Sou fraco e necessitado. Me salva, sou teu amigo. Meu servo em ti confiado. Tu és meu Deus, tem piedade, o dia todo te invoco, alegra meu coração, pra ti, Senhor, eu me volto. Tu és perdão e bondade, acolhe aos que te imploram, atende agora esta prece, no meu sofrer me consola. Na angústia chamo por ti, pois tu responde, Senhor, que Deus faria o que fazes, ninguém te iguala em amor. Denise cantou comigo, que bom. Os povos todos virão louvar a tua majestade, tu fazes grandes prodígios, só tu és Deus de verdade. Me ensina o caminho certo para andar em tua verdade. Reúne meu coração, que siga a tua vontade. De coração agradeço, tão grande amor tens por mim. Tiraste-me do abismo, assim te louvo sem fim. Me dá tua força, Senhor, teu servo vem libertar, e aqueles que me odeiam, calados hão de ficar. Mas tu, Senhor de ternura, paciente, cheio de amor, de mim tem pena, ó Deus,
atento ao teu servidor. Furiosos se levantaram, querendo me derrubar. Contigo não se incomodam, altivos querem matar. Ao Pai, Senhor, demos glória. A Jesus Cristo também. Ao Espírito, Mãe de amor, Deus e Santo. Amém. Amém. Olha, foi maravilhoso.